Olá pessoal, tudo bem com vocês? Canal Made in Roça na área e eu, Bruno Freitas, vou trazer mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou desvendar o peso dos bois, tá? Foram abatidos os bois, botei todos os vídeos aí para vocês, todo o acompanhamento do confinamento, então agora é a hora mais esperada por todos, saber o peso final dos bois, né? Então estou aqui, ó, com o papelzinho mais desejado por todos vocês. É o romaneio do gado, tá? Então fiz algumas anotaçõezinhas aqui e vamos gravar esse vídeo sobre o peso do gado, beleza? Antes disso, me ajudem a bater a meta dos 50 mil inscritos. Se inscrevam aí no canal e vamos firmes bater essa meta, beleza? Simbora pro vídeo que tem muita novidade. Tem muito boi que surpreendeu, tá? Do peso vivo pro peso morto surpreendeu demais. Então vamos acompanhar comigo. Então, pessoal, tô eu aqui com o romaneio do gado, tá? Ó, romaneio de abate por ferro. O abate foi realizado no Frigo Serrano, que fica localizado na cidade de Itabaiana, tá? No povoado de Itabaiana, melhor dizendo. Data do abate, 21/12/2020. Aqui é o código do ferro. Aqui é o nome do supermercado que está cadastrado o ferro. E cidade de Ribeirópolis. Enfim, são informações meio que irrelevantes. O principal está aqui abaixo aí. Eu identifiquei aqui qual era cada boi, tá? Pelo brinco. Então, vamos lá para isso aqui que é o que importa, né? Então, olha, a arrobação dos bois: 22,07, 22,6, 23,6, 24,53 e 23,33, tá? Então aqui, ó, teve boi que surpreendeu, tá? Então vocês viram que no vídeo anterior do peso vivo, o boi de número 003, que é esse aqui, ele deu mais pesado no balanção vivo, né? Então quando partimos aqui, ó, pro peso final, teve boi que ganhou dele e foi dois boi que ganhou dele. Então significa que teve boi com melhor rendimento de carcaça do que ele, beleza? E tem um fato importante sobre ele. Por incrível que pareça, ele teve o pior rendimento de carcaça dentre todos os 5. Então o boi que deu mais pesado no balanção, ele teve o pior rendimento de carcaça dentre todos, tá? Então aqui, ó, meus 5 bois deu 1.742 quilos de carne. Será se dá para alimentar muitas pessoas nessa ceia de Natal? 1.742 pessoas, eu estou considerando 1 quilo por pessoa, tá? Irão se alimentar do produto que eu produzi, tá? Então, se não for muito guloso, se não for muito comedor de carne, meio quilo dá, né? Então aqui dobra a quantidade de pessoas que vão se alimentar da minha carne, beleza? Então, média por quilo deu 348,40 quilos cada boi, isso é de média. E a média deu em 23,23 arrobas, deu um total de 116,13 arrobas, tá? Eu queria 120 arrobas, porém eu também não queria menos de 115, então ficou aí no meu esperado, tá? Queria um pouquinho a mais, mas tá muito bom. Não deu a mais porque teve um boi aqui com fraco rendimento, e esse boi aqui que deu mais pesado de todos também não chegou junto, então ele também não rendeu bem, tá? Mas tá tudo ótimo. Então agora vamos
fazer a análise um a um, boi por boi, para vocês verem como que foi o resultado desse confinamento. Virando aqui a página, eu fiz um breve quadrozinho improvisado demais da conta, tá? Mas que vai dar pra gente ter uma boa base com ele, beleza? Então, simbora fazer o esquemazinho. Pessoal, eu peguei do menor para o maior, isso na arroba final, tá? Do peso morto, do menor para o maior. Isso facilita demais na organização, tá? Dos nossos cálculos aqui. Deixa eu só botar aqui em cima desse caderninho, que é para eu escrever. Então vamos lá. O boi de brinco número 030, eu vou colocar a foto dele aí, tá? Para vocês terem uma ideia qual é o boi. E aí agora a gente faz o desenvolvimento dele. Então, o boi de número 030, ele pesou vivo lá no início do confinamento, lá na minha compra, tá? Ele pesou 520 quilos. 520 quilos, tá? Esse boi de número 030. Então, em arrobas, isso equivale a 17,33. E de peso, isso aqui foi no início, tá? No início. Aí no peso morto, não, no peso vivo, após o confinamento, ou seja, após 102 dias de confinamento, eu pesei ele novamente no balanção, antes de levar para o frigorífico. E esse boi ele deu 615 quilos, tá? Isso equivale a 20 arrobas e meia. Então aqui arrobas na saída vivo, tá entendendo? Então, peso de entrada, arroba de entrada. Peso de saída vivo, arroba de saída vivo. Aí agora vamos para a arroba dele morto. Esse boi de peso morto, ele deu 22,07 arrobas, tá? Então, pessoal, esse boi aqui do peso vivo para o peso morto, ele teve um rendimento de carcaça, tá? E qual foi esse rendimento de carcaça, Bruno? Esse boi, pessoal, ele rendeu 1,57 arrobas. Tá vendo? Então, daqui do peso vivo aqui para a arroba dele morto, ele rendeu mais de 1 arroba e meia, entendeu? Então, essa é a importância de vender no peso morto, porque tem um rendimento de carcaça. Esse boi, pessoal, ele me rendeu 54% de carcaça. Isso aproximadamente, tá? Não é exatamente isso, tem algumas vírgulazinhas. Então, pessoal, qual foi a arroba ganha desse boi desde o início aqui, ó, 17,33 arrobas que ele pesou na entrada, até o final do confinamento que ele deu aqui, ó, 22,07 arrobas. Qual foi o ganho desse boi, Bruno? Esse boi ganhou 4,74 arrobas, tá? Então, depois aqui eu vou fazer a colocação que ele ficou dentre os 5. Qual o melhor resultado, tá entendendo? Então agora, pessoal, eu vou botar a foto do próximo boi, boi de brinco número 683, para vocês saberem qual que era. E aí, a gente vai fazer novamente o acompanhamento desse boi, beleza? Então, pessoal, agora o boi de número 683, vocês já viram qual que é. Esse boi, lá no início do confinamento, ele deu 528 quilos, tá? Então, 528 foi o peso de entrada dele. Lembrando que eu estou fazendo aí por ordem, tá? Do mais leve para o mais pesado. Então, vocês já sabem que o mais pesado foi o 229. Então, esse boi, na entrada, 528 quilos. Isso em arrobas dá quanto, Bruno? Dá 17,6 arrobas. E no peso de saída vivo, quantos quilos ele deu, Bruno? Ele deu 630. Esse boi ele deu 630 quilos. Quem vem acompanhando todos os vídeos
teve acesso a todos esses números, tá? E em arrobas, 630 quilos dá quanto, Bruno? Dá exatamente 21 arrobas, tá? E morto, Bruno, quanto que esse boi deu? Esse boi morto, pessoal, deu 22,06, não, 22,6 arrobas. Esse boi rendeu. Então, qual foi o rendimento de carcaça, Bruno, do peso vivo, aqui, da arroba viva para a arroba morta? Então, aqui está fácil de fazer, né? 1,6 foi o rendimento desse boi em arrobas. 1,6. Isso dá quanto, Bruno? Dá também aproximadamente 54%, porque aqui diminuiu só 0,3, então tá bem aproximado dos 54% de ganho, beleza? E aí, Bruno, do início lá, 17,6 arrobas que ele entrou, para o final aqui, ele rendeu quantas arrobas esse boi na sua mão? Ele rendeu, pessoal, 17,6 para 22,6. Rendeu exatamente 5 arrobinhas, tá? Então, boi aí que cravou o rendimento da arroba dele, beleza? Então, agora vamos para o boi de número 003, esse que vocês conhecem, é o mais bravo, o pintado. Mas vou botar uma foto dele aí para vocês saberem qual é. E vamos para o rendimento dele, tá? Ele que ficou em terceiro lugar aí no ganho de peso. Então, pessoal, agora vamos para o boi de número 003. Esse boi surpreendeu muita gente, principalmente no peso vivo dele. Então, vamos fazer aqui um acompanhamento que vocês vão saber o motivo. Porém, no final, esse boi surpreendeu negativamente, por incrível que pareça. Então, vamos fazer aqui o desenvolvimento dele para vocês verem. Foi um bom que no final ficou ruim, tá entendendo? Mas ainda, mesmo assim, no final de tudo ainda ficou razoavelmente bom. Então assim, embolei tudo, né? Era um bom que ficou ruim, mas que no final das contas ficou bonzinho ainda, tá? Então não tá todo perdido não com ele. Então esse boi de número 003, de peso de entrada, ele deu exatamente 526 quilos, tá? Então veja que ele tinha 2 quilinhos mais leve do que esse, tá? Então vamos ver o acompanhamento dele, qual que foi. Em arrobas, isso aqui dá 17,53. E o peso de saída vivo desse boi, esse boi surpreendeu. Ele foi o mais pesado de todos. Ele deu 670 quilos de peso vivo. Esse boi era muito barrigudo, pessoal. Então isso que influenciou nesse peso vivo dele ser maior. Então o bichão acumulava muita ração, capim, água dentro do bucho. Aí isso em arrobas, 670 quilos em arrobas equivale a 22,33, tá? E no peso morto, aqui a arroba morta desse boi, ele deu exatamente 23,33 arrobas. 23,33 arrobas. Então, ó, veja aqui, ó, o rendimento de carcaça desse boi de 22,33 para 23,33. Exatamente um arroba. Ou seja, os outros que tiveram pior desenvolvimento, aqui, ó, ganharam mais do que ele no rendimento de carcaça, entenderam? Então, do peso vivo desse boi para o peso morto, ele só rendeu um arroba, muito pouco. Então, esse boi fechou aqui um rendimento de carcaça de 52%, tá? Um boi muito pernalta, um boi muito barrigudo, então isso influenciou demais. Porém, por isso que agora vocês vão entender, o bom, aqui ó, até aqui ele estava bom, que depois ficou ruim, porque se vocês fizerem a conta daqui para aqui, esse boi rendeu muito, pessoal, tá entendendo? 144 quilos, se não me engano. Então disso para aqui é incrível o rendimento desse boi, porém daqui para aqui já enfraqueceu, rendimento de carcaça baixo, porcentagem muito baixa. Porém daqui ó, da arroba de entrada para a arroba de saída, ele teve um bom desempenho, estão entendendo? E ele fechou aí
um arroba ganha de 5,8 arrobas, tá entendendo? De ganho. Então foi um ruim que ficou bom, porque ó, ele ganhou aqui de todos os outros, tá? Então vamos acompanhar agora o próximo boi, que era o melhor de todos, o boi de número 214. Eu esperava que ele era o mais pesado, principalmente porque ele entrou mais pesado no confinamento. Então vou botar a foto dele para vocês saberem qual o boi, e aí agora a gente faz o desfecho dele. Então pessoal, esse boi aí é o número 214 no brinco. Vamos fazer aqui o acompanhamento dele. Eu esperava que esse boi fosse o melhor de todos, com o melhor rendimento de carcaça, mas ele perdeu para o outro, 229. Então, o peso de entrada desse boi foi o mais pesado de todos. Ele tinha 546 quilos vivo. Isso equivale a 18,2 arrobas. Então, veja que ele entrou mais pesado que todos os outros. No peso de saída vivo, eu esperava que ele fosse o mais pesado. Porém, ele perdeu para esse aqui, ó. Ele só deu 650 quilos vivo, tá? E perdeu para esse. Então, isso equivale a 21,66 arrobas, tá? E no peso morto, pessoal, ele teve um bom desempenho, até porque ele estava bem acabado. Era um boi que tinha rendimento de carcaça. E aí ele deu 23,6, vamos dizer assim, para ficar mais bonito. 23,6 arrobas. Isso morto, tá? E ó, arroba morta. É só carne e osso, tá? Sem o mocotó, sem a cabeça e sem as vísceras. Então, daqui para aqui, esse boi ele teve um rendimento de carcaça. E o rendimento de carcaça dele foi bom, foi muito bom. Ele rendeu 1,994, para ser mais preciso. 1,94 arrobas, quase 2 arrobinhas, tá? E aí ele fechou com um rendimento de carcaça de 54,4%, para ser mais preciso, tá? Então, esse boi daqui do início do confinamento, 18,2 arrobas, para aqui para o final, 23,6 arrobas, esse boi ganhou 5,4 arrobas. Então analisem que ele perdeu para esse no rendimento, tá entendendo? Porém no peso aqui ele ganhou um pouquinho dele, tá? Então por isso que eu tô deixando ele aqui nessa colocação, tá? Então agora vamos para o último boi, o boi de melhor qualidade, o boi que mais rendeu, o que mais impressionou. Então vou botar a foto dele para vocês saberem qual é. E agora a gente vamos para o desfecho dele, boi que surpreendeu todo mundo. Então pessoal, esse boi aí, ele é completo, ele tem dianteiro, tem traseiro, a barriga dele não é tão grande. Então um boi comprido e que é cheio de carne, tá? Então esse boi na entrada, ele foi o segundo mais pesado. Perdeu apenas para esse. Então ele deu 536 quilos na entrada. Isso equivale a 17,86 arrobas, tá? E o peso de saída vivo desse boi, ele empatou com esse, 650 quilos, certinho. Então também deu 21,66 arrobas, tá? Porém, o que impressionou nesse boi foi o peso morto dele. Esse boi surpreendeu geral, ele deu 24,53 arrobas. Então, quando comparado com o melhor que eu achava, era esse aqui, ele rendeu aí literalmente um arroba a mais, estão entendendo? Quando comparado com o mais pesado no balanção, que é esse aqui, ele rendeu ainda mais do que um arroba, estão vendo? Então ele surpreendeu geral. Um boi que de peso vivo ele não era tão pesadão, mas ele teve um ótimo rendimento de carcaça. Então esse boi, daqui do peso vivo para o peso morto, ele rendeu exatamente 2,87 arrobas. Então faltou um tiquinho para esse boi chegar aí nas 3 arrobas de carcaça, tá entendendo? Do peso vivo
peso morto quase ele chega em 3%. Então esse boi fechou com um ótimo rendimento de 56,6%. Lembrando que em um confinamento a gente busca os 55% de rendimento de carcaça. Então eu só consegui nesse boi. E aí consegui demais também. Consegui 1,6 a mais, tá? Então a arroba ganha desse boi daqui da entrada para aqui para a saída, que é o que importa, que é o que fecha a conta bonito. Esse boi rendeu 6,67 arrobas e ele ganhou em disparado aqui a disputa, tá? Então esse boi de número 229 ficou em primeiro lugar, tá? No ganho. Aí agora o boi pintado aqui, ó, de número 003 ganhou desse castanho, do castanho bom, porque ele deu, ó, 0,4 arrobas a mais. Então ele ficou em segundo lugar. Surpreendeu aqui, ó, no rendimento de carcaça. Como ele era pernalta e barrigudo, ele não rendeu. Mas se ele rendesse pelo menos duas, ele ia surpreender geral, tá entendendo? Ia ser quase que o mais pesado. Então ele ficou em segundo lugar. O terceiro lugar ficou com o castanho, né? Aqui está o desenvolvimento dele. O quarto lugar ficou com o que tinha o cruzamento aí com o... Esqueci agora o nome da raça. Era o Guzerá. Era. E o último ficou o Nelorizinho Cabana, de pontazinha para trás. Teve um péssimo rendimento. Ele rendeu pouco. Então, ficou assim o desfecho desse confinamento, tá? Então, mais uma vez, vou virar aqui a página e mostrar para vocês o romaneio. Vamos dar uma lidinha aqui nos pesos, para a gente dar uma analisada, ó. Dianteiro esquerdo, dianteiro direito, traseiro esquerdo, traseiro direito, tá? Então, é esse aqui o traseiro que fica rabada, o traseiro direito. Então, olha, o boi que mais teve o traseiro pesado foi o boi 003, aqui ó, o número dele. Então o boi castanho pesou mais o traseiro da rabada dele, como ele era um boi alto, ele tinha um rabo maior. Então ele chegou aí, ó, a ganhar e muito dos outros, tá vendo? Do mais pesado para ele, ele ganhou ainda em 3 quilos. Então a rabada dele tava filé, viu? Aí, ele ganhou no traseiro de todos, estão vendo? Um boi que tinha um ótimo traseiro, estão vendo? Porém, quando parte pro dianteiro, olha, fraco. Chegou a empatar com o Nelorizinho, ó. Aqui, ó, quase empatar. Então, boi com péssimo traseiro. Diferente desses outros, ó. Uns boi mais alinhados. Olha isso aqui, ó. Que boi bem aprumado. No caso aqui era o boi que eu esperava ter o maior rendimento. Aquele que tava mais bem acabado. Então, do dianteiro pro traseiro dele não tem diferença, estão vendo? Quando comparado com os outros, ó. Então, isso aí que voga. Aí aqui é o peso que eles deu: 331 quilos, 339 quilos, 354, 368 e 350. Sendo esse aqui o mais pesado, 24,53 arrobas. E aí, Bruno Freitas produziu 1.742 quilos de carne, beleza? 23,23 arrobas foi a média e 116,13 arrobas foi o total. Beleza, pessoal? Então é esse o vídeo de hoje. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O peso dos bois, peso de abate, peso final, que é o peso morto. E também mostrei o rendimento de carcaça. Então teve boi beirando as 3 arrobas de ganho. Isso é incrível, pessoal. É muito bom esse ganho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Matei a curiosidade de muita gente, né? Que estava esperando ansioso por esse resultado. Acompanhou todo o confinamento e agora porque queria saber o resultado. Mas aqui no Made in Roça vocês já têm a certeza que sabe de tudo, né? Então eu não escondo nada. Eu mostro tudo a vocês. Principalmente o peso desses bois, que foi muito esperado por todos. Então agora eu vou fazer outro vídeo a seguir sobre o custo dessa ração, desse confinamento, tá? Quanto que Bruno gastou. E aí, depois do custo, quanto que Bruno lucrou.
Isso é muito importante em um confinamento. Saber quanto deu líquido, quanto rendeu o confinamento, quanto foi preciso investir para ter um retorno. Então, qual a porcentagem do retorno que você tirou desse confinamento? Isso aí eu vou desvendar para vocês no próximo vídeo, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, peso dos 5 bois que confinei. Tchauzinho pessoal, eu peço a vocês que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo e também se inscrevam no canal para me ajudar a bater a meta dos 50 mil inscritos, beleza? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.